Segundo as Nações Unidas, o ano de 2011 trouxe à luz o ser humano de número 7 bilhões. E junto com esse ser humano de número 7 bilhões, várias questões foram levantadas. Haverá sustentabilidade na maneira como eu e você, na maneira como nós, seres humanos, estamos nos relacionando com o planeta? Será necessário construir uma nova ética, uma nova forma de estar, de ver, de permanecer no planeta? Pois muito bem. É exatamente em torno dessas questões que eu gostaria de provocar em você uma discussão. Elementos que têm que ser considerados, que têm que ser colocados para que nós possamos pactuar uma nova relação, uma nova dimensão com o planeta. Essa nossa casa, esse planeta que nós habitamos de maneira evidentemente coletiva, como que nós estamos construindo essas relações? Não apenas as relações entre nós que vão determinar a paz ou a guerra, mas as relações de consumo, as relações de solidariedade, as relações de convivência. Porque é preciso pensar que os recursos do nosso planeta, eles não são infinitos. É preciso ter a dimensão de que esses recursos, principalmente na maneira como nós estamos nos relacionando com eles, eles tendem a uma finitude, eles tendem a um esgotamento e que, segundo dizem, por volta de 2030, 2050, nós venhamos a ter, para a maioria das pessoas no planeta, um esgotamento quase que absoluto desses recursos. Qual será, então, a grande discussão a ser feita? Controle da natalidade? O aumento da produção dos alimentos em detrimento da preservação ambiental e do respeito ao meio ambiente, aos povos das florestas? Pois muito bem, você veja, é preciso que nós pensemos por quê? Porque há muitos elementos a se considerar. E são exatamente esses elementos que eu gostaria de convidar você nessa videoaula para a gente poder partilhar. E é preciso também lembrar que pode ser que uma dessas questões sejam necessárias ser levantadas por você, por exemplo, numa redação. E eu gostaria de levantar ainda uma outra questão. E o Brasil? Como ficamos nós, o Brasil e os brasileiros, dentro dessa questão? Porque é preciso perceber que nessa responsabilidade que todos nós, de maneira compartilhada, temos em relação ao planeta, nós brasileiros, nós, o Estado brasileiro, tem muito mais responsabilidade, ou é chamado a dar uma parcela maior de contribuição nessa questão do que a maioria dos outros países. É preciso lembrar que o Brasil tem uma das maiores populações do planeta. E nesse momento, por uma série de motivos, a população brasileira, com acesso ao consumo, com acesso a maior relação com esses recursos naturais, ela vem aumentando. Recentemente, o Brasil tirou da condição de pobreza mais de 20 milhões de pessoas. Se projeta um número ainda maior para daqui a alguns anos, se Deus quiser. Mas é evidente que cada um desses brasileiros que chega com melhores condições de vida, evidentemente também chega nas relações de consumo. E ao chegar nas relações de consumo, ele demanda mais espaço para moradia, ele demanda uma melhor ocupação e uma melhor ordenação do uso do solo. Ele demanda mais consumo de água, de energia elétrica, mais consumo, enfim, de todos os recursos ambientais, alimentos, etc, 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 etc. Nessa imagem, nós vemos uma coisa terrível. Nessa imagem, nós vemos pessoas habitando um cemitério. Poderia ser qualquer país pobre. Um país da Ásia, um país da América Latina, um país até mesmo da Europa Oriental, por exemplo. Mas, vamos particularizar, aí é a Indonésia. Pessoas morando em um cemitério. Por quê? Porque falta espaço? Não. O problema não é o espaço.
Falta alimento para 7 bilhões de pessoas? Falta alimento no planeta? Não, não faltam alimentos. O que falta é, na verdade, a possibilidade, os bens materiais, o dinheiro, o recurso material, para que esses seres humanos tenham acesso àquilo que é fundamental a qualquer pessoa. O que você diria que é fundamental para qualquer pessoa? Talvez você me dissesse que o que é fundamental para a maioria das pessoas, ou para todas as pessoas, o que é fundamental seja o dinheiro. Não exatamente. Talvez você diga que o que é fundamental para as pessoas sejam os alimentos. Não exatamente. O que é fundamental para as pessoas, para que elas superem essa condição de famintos, de pessoas sem moradia, é exatamente a dignidade. O que falta é a dignidade. Porque uma vez que os seres humanos têm acesso à dignidade, eles têm acesso a várias outras possibilidades de uma vida dentro de uma perspectiva que nós chamamos de direitos humanos, de atendimento aos direitos humanos. Porque nós não queremos apenas a moradia, nós queremos moradia com dignidade. Porque moradia como moradia pode-se morar no cemitério como essas pessoas. Nós não estamos falando apenas de alimento, daquele mínimo necessário que muitos brasileiros recebem ao final de 30 dias de trabalho, naquela cesta básica que ele carrega para casa. Nós estamos falando de alimentação com dignidade. Mas, ao mesmo tempo, em que falamos de tudo isso, porque o discurso muitas vezes é muito fácil, é preciso entender que essas pessoas, para que elas tenham acesso a essa dignidade, é preciso que nós nos relacionemos de uma maneira condigna para com o planeta. Porque, do contrário, se nós não mudarmos a nossa relação com o planeta, nós não teremos sustentabilidade. Sustentabilidade. Essa é uma grande questão.